pessoal! Oi, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso quadro Para todos os chefes que já tive! Finalmente, Finalmente, gente! estava ansiosa! Cara, quando a gente começou esse podcast, a gente começou a escrever a linha de vários, né, quais os episódios, quais os temas a gente queria trazer. Esse quadro, quando veio na nossa cabeça, Nossa. da gente formar... Era o coração, o coração do projeto. Demais, a gente ficou muito animada, a gente tem muita história aqui pra trazer, na verdade. Boas, ruins, bom, quem não tem histórias com chefe, né, gente? Todo mundo, não tem nem o que falar. Não tem como, não tem como. Esse quadro, gente, vai dar pano pra manga. E a gente começa hoje com qual episódio, Lala? O episódio de hoje, o primeiro episódio é liderança, diferença entre liderança e chefia. E só para explicar um pouquinho do quadro para vocês também. Nesse quadro a gente vai trazer, vão surgir várias vezes, né? Então a gente vai ter episódios normais do podcast e algumas vezes entra esse quadro. E aí dentro desse quadro a gente vai trazer todos os tópicos de liderança mesmo, muito focado. Porque quando a gente estava conversando sobre os temas, a gente entendeu que o tema gestão tem muitos tópicos ali a serem discutidos. Uma abrangência muito grande, né? Histórias, assim, do 8 a 80, histórias muito boas, inspiradoras. A gente entra, lógico, na nossa pauta, quando a gente fala de gestão de mulheres. Sim, então a gente conseguiu fazer uma divisão, né? Uma estrutura bem legal lá. E aí é por isso que a gente montou esse quadro, porque realmente em um episódio, em 2 episódios, jamais caberiam tantos temas assim. Então, bora lá começar. Bora lá. E a gente fez algumas pesquisas aqui para orientar, né? E lá a gente conversa de coisas, entra no assunto, não termina o assunto e começa outro. Gente, a gente conversa, nossas caixas ficam abertas, sei lá, umas 10 caixas ao mesmo tempo. Tem que anotar, senão a gente não volta no tópico. Vocês estão vendo que a gente tá até com ajudas, né, de celular e tablet e caderninho. A gente fez algumas pesquisas aqui e um dos tópicos que eles começam a falar sobre gestão é autoridade e poder. E ele fala assim, o líder ele conquista o respeito pela confiança para influenciar. Eu acho que isso é bem importante quando a gente fala que essa diferença é tão marcante. Porque o chefe se apoia no cargo e numa hierarquia para ser obedecida. E normalmente é isso que ele busca, né? Isso. Pessoas obedientes. Então, as pessoas que são mais leais, as pessoas que são mais... aqueles queridinhos dos chefes, né? Sempre vai ter, né? Sempre tem. Os chefes, eles buscam essas pessoas, não as pessoas que questionam, as pessoas que desafiam, as pessoas que questionam muito ele pra melhorar. Que querem mudar, né? Que querem fazer as coisas movimentarem. Trazer ideias novas, talvez, sim, né? Sim, eu acho que o chefe não quer. Aquele bando ali, O chefe, talvez, ele tenha uma síndrome de Gabriela instaurada lá, né? Nasci assim, cresci assim. Cresci assim, assim serei. Cheguei até aqui assim, então agora eu que mando. Tem um ego nisso também, tem um né? ego. Eu acho que o chefe como um todo, acho que tem 2 tipos, Lala. A gente pode classificar aquele que é um péssimo chefe e não vai ter nada que mude ele. Não vai ter um outro líder que inspire, não vai ter um curso que ele faça, ele vai continuar sendo um chefe. E tem, eu acho, que aqueles chefes que a carreira foi dando oportunidades e ele não teve tempo de se desenvolver como gestor. Mas ele está disposto a. E talvez às vezes está disposto, mas não tem o tempo. Porque quando você, por exemplo, eu sou uma especialista, e aí amanhã bate um cara na minha porta e fala assim, ó, tem um cargo de coordenação, você vai coordenar 2 pessoas. Gente, como assim? Eu nunca coordenei pessoas, mas eu não posso recusar. Então, tem aquela pessoa que vai se preparando ao longo da sua carreira para chegar num cargo de gestão, e vai ter aquela pessoa que a oportunidade vai cair ali e você vai ter que aprender Fazendo. Errando, aprender. E aí vai de você. Você teve esses chefes que não são bons e você vai querer ser igual? Você vai querer ser aquela pessoa opressora? O que você vai... O fazer diferente, né? Pô, já que chegou a minha vez, chegou a minha hora de ser, quem eu quero ser, né? Qual é a persona chefe que eu quero ser? A pessoa que inspira, a pessoa que manda. Mas e eu nem sei também, acho que são muitas cadeiras diferentes, né? Então, às vezes, dependendo da posição, dependendo da empresa, é o que você falou, a pessoa não tem nem a probabilidade de ter a possibilidade ali de fazer isso. Sim. De, pô, peraí, então, deixa eu entender que eu posso errar, que eu não posso... Porque existe também uma ideia de que o gestor sabe de tudo. Isso até por nós, assim, pô, se ele tá lá, ele tem que saber. Ele tem que fazer melhor do que eu, ele tem verdade. que
Eu tinha muito esse pensamento, Alan. Existe uma pressão. E se você parar pra pensar, Fato. às vezes não, às vezes é isso. Ele tá agarrou a aprendendo. oportunidade que ele teve, ele entrou ali fazendo o que ele sabia, mas é com o passar do tempo que ele de fato vai se desenvolver como Acho que gestor. a humildade, nossa, quase não sai. A humildade dele vai colocar ele num lugar de ou egocêntrico babaca, Exato. ou o líder que tá ali aprendendo, que vai errar, que não vai saber responder algumas coisas, que não vai às vezes saber dar um feedback bom, que não vai saber te orientar, né? E a gente entra no nosso episódio anterior de quem é o responsável pela sua carreira. Sim. E aí, puxando um gancho disso, ela devaneando aqui, gente, quando a gente é colocado num cargo de gestor, mas quem fez esse modelo de carreira, quem te colocou ali, quem escolheu essa carreira pra você, foi o seu gestor, talvez você tenha menos preparação, porque você não sabia que você queria estar lá. Eu acho que de algum modo a pessoa que sabe que quer chegar, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu acho que com a carreira em Y, você tem a oportunidade de ir para um cargo de gestão ou ir para um cargo de especialista, consultor. E eu acho que o meu medo, depois de tantas coisas traumatizantes de gestões que eu tive, eu falei, puta, talvez eu prefiro uma gestão indireta, que é uma gestão de projetos, ser especialista em algo, ser consultor em algo, do que ir para um cargo de coordenação e gerente. Então, a minha carreira foi focando nisso. Não em desenvolver pessoas. Mas porque você escolheu. Porque eu escolhi. Mas se eu tivesse ali como um analista e meu gestor falasse assim, olha, eu acho que você é uma ótima coordenadora, vai por esse caminho, eu vou te colocar como coordenação, você vai ter uma equipe, você vai... Não fui eu que escolhi aquilo. Eu já tive gestores que falaram, você vai ser uma ótima coordenadora. Mas não era isso que eu queria. Então, de novo, a gente volta naquela pauta de o que eu escolhi para minha carreira, eu já estava trilhando aquilo com o tempo. Então tem pessoas que do nada calharam a estar ali, acho que foi o que você falou, né? Trilha, vai, sei lá, uma vendedora de loja. Então ela começa vendedora de loja, ela é muito boa como vendedora de loja, mas não necessariamente ela é muito boa como gestora. Nossa, entendeu? Perfeito, Lala, perfeito. Só Acho que que aí, é muito isso. Só que aí fica na sua cabeça, pô, mas peraí, como é que eu cresço? Porque o crescer na nossa cabeça não está relativamente ligado A cargo. cargo. Sim. E aí a pessoa, não, então, basicamente, se eu sou uma boa vendedora, eu sou a melhor vendedora do time, a pessoa pega essa pessoa e joga como gestora, não necessariamente ela é boa em gerir pessoas. Então, às vezes, ela começa também a se frustrar nesse lugar, mas se ela não estiver preparada, ela tem um ego de, peraí, mas eu era a melhor vendedora, então eu sei ensinar. Não necessariamente. Sim. Mas ela tem aquele ego nesse lugar e Nossa, ela fala, não. exatamente isso. E você falou agora do exemplo de vendedoras, e aí você vê, né, como a nossa conversa vai furando alguns pensamentos. Porque na minha cabeça tá muito claro, cara, se você não quer ser gestor, vai pra uma carreira Y. Só que vendedora de uma loja não vai ter como fazer isso. Ela não vai ser especialista em venda. Então, assim, eu acho que, às vezes, dependendo do cargo, da área que você tá, do ramo que você tá, você não vai ter claramente essa escolha. Ou você cresce para um cargo de gestão, ou você vai ficar ali. Sim, exatamente. Pra onde você vai, né? Se não gerir. E para o ser humano quer de mais dinheiro. A gente quer mais dinheiro, a gente quer ganhar mais. Acho que tem a ambição ruim, óbvio, e tem aquela ambição boa. E eu acho que te direciona, motiva, né? né? Te motiva, exato. Isso. Essa ambição de te motivar, você fala de dinheiro. E aí, como você cresce sem ter esse dinheiro? Por exemplo, eu tinha um caso, e aí devaneando, a gente nem tinha conversado sobre isso, mas eu tenho um caso dentro de uma empresa que eu trabalhava que normalmente você entra como vendedora interna, depois você vai como vendedora externa, depois você vai tem uma carreira ali a ser seguida. Certo. E aí, quando eu conversei com uma vendedora interna, eu já era vendedora externa, a gente conversando ali sobre carreira, ela falou, nossa, eu jamais seria vendedora externa. Aí eu fiquei, como não? assim? Não, a minha cabeça foi, então pra onde você vai? Olha. E ela, não, se eu puder ficar como vendedora interna daqui pra frente, é aqui que eu quero ficar. No máximo, sei lá, coordenadora das vendedoras internas. Nossa, mas que assim, bizarro, né? É isso, ela sabe onde ela quer. Ela sabe onde isso ela é muito quer bom. também. Só que pra mim, na época, eu ficava, não, mas peraí, como assim você vai ficar na mesma posição? Porque indiretamente estava ligado a subir de carreira. Sim. Mas não, hoje, né, com muito mais consciência, eu tenho noção que não necessariamente. Mas tem isso também. Então, bora começar essas histórias aqui. A gente começa por uma história não tão legal pra quem passou isso, né? Eu era estagiário no mercado financeiro. Com 2 meses de casa, basicamente, já tinha automatizado muitas coisas, indicadores e etc. Comecei a estudar sobre o mercado. Detalhe, eu não podia fazer isso fora do horário de trabalho. E ele tinha aqui 4 horas de estágio.
meu computador ficava bloqueado. Isso também é um processo de segurança para, né, não gerar processo hoje em dia. Um dia, lendo material sobre o mercado financeiro, meu gestor sentava atrás de mim. Ele simplesmente levantou, me chamou na frente de todos e começou a me esculachar porque eu deveria estar fazendo outras coisas operacionais. Peraí, Gente, ele estava estudando sobre o mercado financeiro da que era própria empresa e aí ele não poderia porque não ele deveria estar fazendo coisas operacionais. Isso. E detalhe, pelo que eu entendi aqui dessa história, 2 meses dele de casa, ele já tinha feito bastante coisa. Gente, olha, eu não sei o estágio de vocês, mas quando eu leio aqui, né, e sabendo um pouco mais dessa história, que ele tinha automatizado processos, planilhas que demoravam 1 semana para a operação fazer, né, para uma analista normal fazer, demorava 1 semana e ele automatizou e fazia em 30 minutos, eu me sinto estagiária de lixo. Nossa, eu ia falar isso já. Eu já me sinto estagiária de lixo, mas enfim. A empresa já deveria estar falando, como assim um estagiário que Um foi estagiário tá quem fazendo fez isso. Exato. Exatamente. Eu como gestora desse estagiário, eu ia querer ele pra mim pra sempre. Mas bora lá. Me humilhou falando que eu era preguiçoso e que não estava prestando atenção no todo do que estava acontecendo na empresa. Isso durou 20 minutos de humilhação. Na frente de todo Na mundo. frente de todo mundo. Gente. Voltei e perguntei para os analistas e eles falaram que não tinham demanda, que os problemas atuais que estavam acontecendo eram de sistemas. Ninguém poderia ajudar naquele momento. Ou seja, o chefe nem sabia se ele... O chefe não sabia nem o que estava acontecendo, né? Então é ótimo, essa história tá ótima. Ai, gente. O chefe não sabia como eu poderia ajudar. E eu fui só um saco de pancadas para ele descontar a raiva que ele estava sentindo de outras coisas. Não, e na frente de todo mundo, né? Isso é uma coisa que... Gente, é bizarro. Que até em feedback se fala, gente. Você elogia na frente das pessoas, mas qualquer crítica que você venha fazer é sempre no particular, é sempre dentro da sala. É sempre 1 para 1, né? 1 para 1. Você não tem Isso. como, assim, essas humilhações, chamada de atenção na frente de todo mundo. Isso, assim, é extremamente agressivo. Não deveria acontecer. A E gente eu acho sabe que muita acontece gente- muito. Eu acho que... Mas- E, gente, a gente vendo aqui parte dessa história, né, que tem que terminar aqui, manda essas histórias, porque eu acho que talvez isso chegue em chefes, que são chefes, não são líderes, e essas pessoas tenham consciência de, caraca, eu não pensei... Oremos que as pessoas pensem assim. Né? Ou tem aquele idiota que vai continuar sendo idiota, que vai olhar e falar, que frescura. Sempre, Que sempre vai ter os Mas, dois sim. lados. Mas pode ser que ajude bastante, né? Bastante Conta gente também. essas histórias pra que A gente tá tenha recebendo pouquinho. bastante história também, mas continua mandando as Por histórias favor. pra gente, por favor. E aí, deixa eu calma aí, gente, aqui, nananã. Os analistas foram falar com o meu chefe, explicar pra ele, né? E ele não pediu desculpas ou se retratou. Se retratou, perdão. Passou alguns meses e uma analista saiu e surgiu uma vaga. Já era pandemia e já estávamos no home office. Ele ligou no horário de almoço e eu não pude atender, porque estava almoçando e em uma entrevista. Assim, você já tá tava desmotivado, tentando, né? Já, exato. óbvio. Porque Um ali chefe desse, essa irmão. pessoa não ia ficar lá. Exatamente. Ao contar a história da promoção para todos, ele debochou falando que eu não atendi o telefone dele porque eu estava comendo. Ou seja, ele poderia só falar, gente, olha, parabéns, nosso estagiário, que automatizou o trabalho de vocês e o meu, porque eu sou incompetente, não consegui fazer isso. Eu efetivei ele, mas não, ele teve que fazer um deboche. Eu fico pensando lá nessas histórias, será que essa pessoa não foi aquela... E aí eu não sei, tá, gente? Psicólogos, me ajudem aqui. Não foi aquela criança que talvez sofreu bullying a vida toda e precisava, e precisa, né? Porque eu acho que tem essas pessoas que precisam, pra se sentir melhor, se sentir maior, humilhar o outro. Sim. Porque talvez ele não fizesse isso só com esse estagiário. A gente tá, né, vendo essa história desse estagiário, mas imagina o que os analistas passavam com ele. Pode ser os valentões da escola, Os né? ou não, né? Ele era o que sofria com sofria os valentões. Então, eu acho que pode Exato, ser dos dois dos jeitos. dois jeitos. Porque o Verdade. valentão do colégio também se Pode torna ser. um valentão, entendeu? E Faz ao mesmo sentido. tempo, quem sofreu bullying ou pode entender e nunca fazer isso com outra pessoa porque sofreu na pele as consequências disso. Ou pode ser falar, pô, então agora é minha vez. Já sofri tudo isso, agora é a minha vez. Agora eu vou me vingar. Agora eu posso. Agora eu posso. Agora eu posso porque eu sou chefe. É. E aí vem o que a gente tava falando da diferença, né? Exatamente. Bom, passado quase um ano, recebi uma proposta e eu fui conversar com ele sobre a pessoa sair. E ele debochou da minha cara na frente de todos, falando que ele já quer fazer uma mudança sem nenhum ano de carreira.
foi o pior chefe que já tive. Detalhe, quando saí da área, a área tinha virado uma referência de dados na empresa. Os diretores usavam a área como case, como um modelo. Colocaram uns 10 analistas para fazer o que eu fiz em relação à automação, para crescer e expandir para todas as áreas. Gente. É assim, um estagiário fez o trabalho de automação em 2 meses, virou referência. Os diretores, né, não sei, né, se nesse caso os diretores, né, elogiaram o trabalho desse estagiário, mas aparentemente ele foi usado como case. Sim. Mas o gestor não. Mas aí a gente entra num tópico muito legal que ele foi reconhecido por isso, porque surgiu uma vaga de analista e ele foi, né, promovido a isso. E mesmo assim, então mesmo tendo reconhecimento, mesmo sendo promovido, mesmo sendo visto, depois de um ano ele resolveu mudar. E aí Ou a seja, gente entra em que não é só salário que faz as pessoas ficarem dentro da empresa. com certeza não é, gente. A gestão conta muito, gente. Ninguém, ainda mais quando você entende que você fez alguma coisa boa e aí você fala, pô, peraí, posso ter reconhecimento também em outros lugares? Por que que eu vou ficar aqui aturando esse chefe desse jeito? Exato. Não é? E aí a gente entra nessa reflexão, né, Lala? Por que que a gente aceita esse tipo de gestão por tanto tempo? Eu acho que tem um aspecto aqui que a gente fala sobre o financeiro. Sim, que é muito importante. Mas também tem um aspecto de o quanto você consegue psicologicamente. Então, me colocando no lugar desse estagiário, né? Eu fico pensando 2 coisas. Primeiro, como que eu teria maturidade naquele momento para lidar com essa situação e falar, tá bom, eu vou ignorar, porque claramente aqui, né, por ele ter sido promovido e pelo relato, né, que ele estudou sozinho, se ele tivesse dado ouvidos ao chefe dele, ele não teria sido reconhecido, porque, né, ele fez trabalhos que não eram de um estagiário, Sim. aparentemente, Sim. né, não tô julgando a empresa ou quem fez ou o chefe, enfim, mas se ele tivesse dado ouvidos, esse estagiário não seria efetivado. Ele não teria aprendido sobre a área dele, ele não teria estudado, porque o cara queria que ele fosse o quê? Um fantoche. Você vai fazer a parte operacional. Amém, né? Obedece. É isso. Eu mando, você obedece, é isso aí. E é isso, eu acho que tem essas pessoas que vão crescer porque, tipo, não, eu preciso sair daqui. E tem aquelas pessoas que vão ficar. Por ser minadas, né? Minadas. Elas têm um chefe que tanto desacredita e desmotiva que elas passam a acreditar que esse chefe tem razão. Sim. Porque se esse chefe ele tá num cargo maior do que o meu e ele também tá me falando isso, você tem que seguir aquilo e Exato. aquilo que é quem determina quem sou eu. Isso faz sentido também. A pessoa amiga. se É mais enquadra, difícil ainda, né? se Da pessoa se enquadra, né? movimentar, porque ela não acredita que ela pode. Não, se eu não posso, eu vou ficar aqui e aí é isso. Então, acho que Muito difícil. é muito difícil, gente, porque eu não sei vocês, mas eu já mudei de empresas para ir atrás de chefes que eu me inspirava e chefes não, perdão, líderes, né? Que eu me inspirava e líderes que eu realmente eu gostaria de ser. Então, eu já larguei. Ó, você vai ganhar o mesmo salário. Você topa? Topa. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então, realmente, quando você fala o dinheiro não é tudo, e a liderança faz diferença. Assim como a gente falou da equipe de trabalho, que pra mim faz uma diferença gigante, acho que o todo faz muito mais diferença, às vezes, do que o salário. E a maneira como você cresce, como você fica, gente, porque ficar num lugar com chefes dessa maneira te drena uma energia que, assim, É triste. é triste. É por isso, cada vez mais você se sente invalidada, cada vez mais você se sente incapaz. Então você vai continuando alimentando o que aquele lugar e aquele chefe tá te oferecendo, vamos dizer assim. Então faz sentido ser difícil sair desse ciclo. Mas é por isso que é tão importante terapia, viu, gente? Quem tem. Façam terapia. Quem A gente pode fazer, faz, gente. Porque assim, você começa a se descobrir e entender que, peraí, aquele lugar e o que o outro pensa é do outro, quem sou eu e eu sou capaz sim de mudar, de sair desse inferno e tudo mais, entendeu? É importante. A gente entra num outro tópico que a gente, dentro da pesquisa, a gente fez sobre comunicação. E a gente falou um pouco, né? Eu acho que esse tipo de comunicação que essa história nos trouxe fala de um claro chefe. Claro. Um chefe babaca ainda, né? Porque é isso. E aí ela fala assim, chefe fala mais do que ouve. E ele dá ordem. Então ele não escuta a sua opinião, ele não quer saber qual o seu ponto de vista sobre isso. E ele fala que líder, ele abre espaço para um diálogo.
que ele dá feedback sincero, que ele fortalece esses laços entre gestor, né? Líder e liderado e equipe, ele faz com que a comunicação flua. E quando a gente fala de comunicação, gente, eu acho que você né, estudou sobre comunicação, né, Lala? Um pouquinho agora, Um pouquinho. recentemente. Então, acho que no nosso dia a dia a gente tem comunicação diferente, né? Uma comunicação agressiva. Conta um pouco pra gente lá, como foi essa parte da comunicação, porque eu acho que você se descobriu e eu, como sua amiga, né, vi uma mudança clara em modos de comunicação sua. E também, gente, isso daqui não tava nem no escopo. Não tá, você chega de surpresa aqui agora. Mas eu acho que quando a gente fala de comunicação, você traz uma visão diferente, né? E de novo, eu como sua amiga vi essa mudança e você trouxe a mudança, essa reflexão pra gente. E tipo, você já reparou nessa situação, Como a gente age e tal. Na verdade, foi um tema, uma matéria da minha pós que eu tô fazendo, que foi comunicação. E eu falei, gente, primeiro que essa matéria deveria estar na escola, porque assim, comunicação não é questão de trabalho, é vida, é como você se comunica com seus amigos, como você se comunica, enfim, com os seus diretores na escola, por exemplo, na faculdade, com clientes, dentro da empresa. Imagina, tudo, né? Tudo que a gente faz, a gente se comunica. Sim. E a maneira como a gente se comunica é um pouco a maneira como a gente se coloca também para as pessoas. Fato. Então as pessoas olham pra gente e falam, essa pessoa é agressiva, essa pessoa é passiva, essa pessoa, né, nessas caixinhas, vamos dizer assim. E na hora que eu descubro o que é uma comunicação passiva, o que é uma comunicação agressiva, passiva-agressiva, falo, caraca, se a gente entende, a gente compreende esses tipos de comunicação, é aí que a gente consegue saber para melhorar. Então, por exemplo, você como um gestor, todo mundo aqui já teve um gestor agressivo. E todo mundo também, não sei se todo mundo, mas algumas pessoas, eu mesma, já tive uma gestora que ela era passiva. Então, assim, você olhava... Como você consegue, né? Na hora que você percebe isso, acho que até você consegue entender melhor quem tem o tino para ser gestor e quem não tem. Tudo isso pode ser aprendido? Pode, óbvio, mas também a pessoa tem que querer. Às vezes a pessoa ela é agressiva, mas ela não se acha, ela acha que não. É que eu não sou mimizenta, é que eu sou prática, é que eu sou... Tem muito isso. Então ela já fala, não, eu sou assim, não é que, entendeu? Ai, gente, rindo de desespero. Então a pessoa tem que querer também, acho que se interessar pelo assunto, era muito o que você estava falando, às vezes a pessoa é jogada num cargo de liderança e ela não quer mudar, ela acha que ela é boa naquilo, ela foi jogada nesse cargo porque ela é boa naquilo e ela vai continuar fazendo mais do mesmo. E tem as pessoas que têm essa consciência de, pô, beleza, como que eu posso melhorar agora? Como eu posso ser melhor do que um chefe que eu já tive? Como eu posso, né? E aí acho que ela tem aprimorar essas coisas e estudar principalmente a comunicação também. Quando você falou, né, quem nunca teve um líder, um chefe escroto, né? Porque eu vou te falar, tem líderes que são inspiradores, mas que têm situações escrotas. E também manda essas histórias pra gente, porque às vezes você ama seu líder e teve uma situação muito esdrúxula que você já passou e vale a pena ser contado. Eu vou começar me expondo. Vamos lá. A gente gosta disso. Eu tive uma gestora específica que ela tinha uma comunicação passiva-agressiva, porque ela parecia muito doce, muito sutil, só que até nos feedbacks dela eram agressivas, o modo como ela colocava as situações, Alfinetadas. a alfinetada. Então, assim, a comunicação dela era tão ruim, que muitas vezes eu não sabia o que eu tinha que entregar. Você saía do feedback meio perdida. Não, às vezes nem precisava de feedback, falava assim, ó, eu quero um caderno. Tá, um caderno tem que ter 200 páginas, ele tem que ter capa dura, ele tem que ter linhas ou não tem que ter linhas, tem que ter marcador, ele vai ser branco. Quero um caderno. E ficava, gente, e agora? Se eu fizer de linha? Porque assim, se eu fizesse com linha, fizesse sem linha, fudeu, porque ela ia, mano, acabar comigo no feedback. Chefe que não direciona. E além de não direcionar, a gente entra no aspecto aqui que tem chefes, e aí você falou, né, muito isso, que eles não precisam saber de tudo. Eles precisam ter pessoas abaixo dele que dêem subsídios pra isso. Mas um chefe que não faça a menor ideia do que você faz. Ou pior, aquele chefe que além de não saber o que você faz, ele tenta inventar uma groselha ali no meio. Eu já tive os dois. Te questiona o tempo todo. E aí não é um questionamento bom, de tipo, por que você fez isso? Ou vamos fazer de uma forma diferente? Olha, não é parecido, mas eu tive uma experiência. E nesse caso específico, ela tinha experiência na minha área.
Então ela sabia o quanto é difícil, quando você, né, começa um projeto, o escopo desse projeto é muito importante. Sim. E, assim, a comunicação dela era agressiva num ponto aonde, ao mesmo tempo, a passiva-agressiva, né? A gente tem a diferença muito grande, né? Como você ensinou pra gente isso. Mas, assim, a passiva dela era do modo de, nossa, coitada. Ela tá me pedindo isso porque, nossa, é pra amanhã, então eu vou ter que trabalhar até madrugada. Mas ao mesmo tempo, ela falando, cara, você é incompetente. Você não sabe o que tá fazendo. Então, assim, eu tô te pedindo aqui, por favor, pra você fazer uma coisa que era pra eu ter feito. Nossa. Já te joga lá pra baixo, Já te joga lá pra mas te baixo. sobe um pouquinho. Tipo, olha, preciso muito de você, mas é porque você não entregou o que eu queria. Eu acho que a gente vai ter que dar mais detalhes dessa história em específico no próximo quadro pra todos os chefes que já tive. Sim, vai É, ficar pro porque próximo. como eu comentei no último episódio com vocês, eu acho que o burnout é o copinho, né, que vai enchendo e o momento transborda. E nessa gestão específica foi o momento que eu acho que transbordou. Por uma série de acontecimentos e uma série de coisas que Foi quando você me teve feriu. o burnout, Foi né? quando realmente Foi eu tive o burnout. Foi nessa gestão. Então, eu falo que não foi toda a culpa dela, mas eu acho que era o metade do copo que faltava para transbordar. Ela foi uma pessoa que incentivou que esse copo Eu transbordasse. acredito nisso, até porque, gente, gestão, eu acredito muito que ele te põe nesse lugar e ele te tira desse lugar também. Então, acho que negócios, né? Ai, para você ser um gestor, você precisa entender de negócios, concordo, mas acho que você precisa entender muito mais de pessoas. Pessoas é muito importante. Para que você entenda como, né, levar aquelas pessoas a um objetivo em comum, que é o objetivo da empresa, e a ter os resultados que você precisa entregar. Mas assim, não é você sufocando uma pessoa de trabalho, você drenando a energia dela, você falando como incompetente essa pessoa é, o quanto ela não consegue fazer alguma coisa, que ela vai fazer e que ela vai te entregar um bom resultado. Então, assim, é literalmente lidar com pessoas e extrair o melhor delas para que elas consigam trazer o resultado que você precisa. Então, tem atitudes que você olha e fala, amigo, como que você quer que eu entregue uma meta, que eu acredite que eu consiga, que eu dessa forma Você não consegue. que eu consiga. É uma gestão autoritária e ao mesmo tempo, lá que eu falo que é uma sanguessuga, né? É isso, é o autoritarismo que não te dá ouvido, que não te incentiva, que não vai fazer você crescer. Mas acho que esse quadro não é só pra falar de coisas ruins, Lala. Você tem uma experiência sobre isso, sobre comunicação e liderança inspiradora. Sim, a gente quis trazer também esse lado. A gente recebeu bastante história vendo esse lado ruim dos chefes e tudo mais. Mas a gente quis também trazer bastante histórias boas, assim, porque acho que é sempre importante a gente mostrar que, gente, há luz no fim do túnel. Existem líderes de verdade. Existem líderes e que merecem aplausos, assim, sabe? Então, eu tive o prazer de trabalhar com um líder que super me ajudou, assim. Eu lembro que eu fiz a entrevista com ele, ele tinha um projeto para abrir aqui no Brasil uma filial da empresa que eu trabalho hoje, na verdade. E ele sentou comigo, a gente começou a conversar na entrevista, ele me apresentou tudo que eu tinha que falar, tudo que eu tinha que fazer, né? Qual seria o meu escopo de trabalho. E eu falei pra ele, olha, eu não sei fazer tudo isso. Eu sei fazer isso, eu sou boa naquilo, eu já tenho, né, um direcionamento aqui, mas essa parte aqui eu não sei fazer. Mas assim, também não tenho medo Me de ensina aprender, que eu faço. de tentar, tá tudo bem. Aí ele virou pra mim e falou: "Não, eu confio em você. Eu acho que você é super capaz de fazer". Gente, o cara tava me entrevistando. Pelo que eu te conheço, porque foi também uma indicação no mercado e tudo mais, não foi nada, né, do nada uma vaga no LinkedIn. Então o cara já tinha ouvido falar de mim assim no mercado. Não, acredito, acho que você é a pessoa certa pra isso, acho que vai dar certo. Só sei que eu saí da entrevista e eu falei pro meu marido, falei, gente, mas ele botou muita fé em mim. E agora? E o medo de Olha topar e isso. entregar? E será que eu sou capaz mesmo? Porque do jeito que ele absurdo, né? falou. E aí ele virou pra mim e falou assim, cara, se o cara tá acreditando em você, Você não tá por que acreditando em não? você. eu falei, é verdade, né? Então, assim, Bizarro, é nisso bizarro que eu isso. falo quão importante é, às vezes, ter alguém, ter um líder que vira pra você e fala, amiga, vai, faz, você é capaz, te direciona, né? Porque não é, ó, quero esse caderno, vai lá e faz, que eu sei que você consegue. Uma líder de torcida. A gente não quer um líder de torcida. Exato, direciona, mas mostra o caminho. Mas assim, acredita e confia, não microgerencia, sabe? Porque aí você extrai de verdade o melhor. Porque naquele momento eu não queria provar só pra mim que eu era capaz,
Mas eu queria provar pra ele que ele tava certo desde o começo. Porque ele me Bom. deu essa chance. Você faz o trabalho pra agradecer a ele por, É. por essa confiança que você deveria ter em você. Exato. E assim, por ele Que ter me bom que aberto você as teve essa portas pessoa. e me visto quando eu não tava me vendo também, entendeu? É Então eu importante. acho que isso é o inspirar. Você leva né, a sua equipe a fazer o trabalho por propósito, porque aquilo vai levar todo mundo para um outro nível e de conhecimento, de profissionalismo. É diferente, gente, do que um chefia por medo, entendeu? Você fica com medo. Ah, eu tenho que entregar porque senão meu chefe. É diferente demais. Não, é muito diferente. Você tem Lala. histórias boas com isso também, graças a Deus, inspiradoras, Nossa, não só essa do burnout ruim. mas Olha, eu você tive também tem histórias ótimos boas. líderes, gente. Eu tive líderes incríveis. Eu vou mencionar dois agora bem específicos. Eu acho que um bem no começo da minha carreira, né? Eu era analista. E aí foi naquela transição entre o que eu estava fazendo, operação e estratégia. Então, dentro do que eu entendia como estratégia, eu fazia gestão de indicadores que eu gostava muito. E eu tinha um pé já muito grande em gestão de projetos que eu não sabia. E assim, esse gestor, ele literalmente, gente, ele chegava na empresa às 5 horas da manhã. A gente começava a chegar, ele já estava lá e ele pegava horários específicos para ensinar a gente. Olha, gente. Ele tinha um quadro, isso me marcou muito, porque tem uma admiração tão grande pela pessoa que ele é, mas muito também pelo professor que ele foi. Não só para mim, eu tenho certeza que todo mundo que foi liderado por ele, não só naquela empresa, mas em outras empresas, via ele como um professor. Então, assim, ele pegava o quadro, falava, vamos hoje aprender sobre gestão de projeto. Então, o que a gente fala de escopo? Ou uma coisa básica, toda empresa precisa definir metas. Toda empresa precisa de um plano financeiro. Como que a gente vai montar o nosso plano financeiro? Vem cá, vocês vão montar o plano. Por quê? Porque um plano financeiro é preciso metas. Então, onde a gente quer chegar? A gente quer chegar aqui, para chegar até aqui, a gente precisa de qual recurso financeiro? A gente precisa de qual sistema? Fazia E vocês assim, pensarem nisso pensar. também, tudo. Então, assim, ele tinha. Assim, era muito engraçado porque você não via isso em nenhuma outra sala. Ele tinha aqueles negócios. Aqueles quadros brancos. Tipo isso, só que era de folhetinha, então ele tava lá e ele. Tá. A gente tirava foto, e ele explicava, ele falava, não, volta com esse tema pra vocês, pensa nisso. Então, assim, ele teve uma importância na minha carreira, não só de me direcionar, porque eu sabia muito bem o que eu queria ser, que eu queria ser um especialista na parte de indicadores. Mas eu não sabia que o meu caminho não era só indicadores. Eu amo a gestão de dados, eu amo mostrar aonde a gente está chegando, como melhora, mas o projeto é um meio para você chegar até lá. E ele falava isso, ele me ensinava muito. Então, assim, eu agradeço, eu sou eternamente grata a ele, porque ele realmente foi um gestor que me direcionou, me inspirou. E hoje, às vezes, quando eu peço algo para uma pessoa, eu falo, puta, será que essa pessoa sabe o que eu tô falando? Então, senta aqui, deixa eu te mostrar. Você Não pegou isso dele também. Eu peguei Isso disso é muito dele. legal. Então, é muito legal porque eu não só falo assim, ó, você tem que atualizar o quadro de gestão. Sabe por quê serve o quadro de gestão? O quadro de gestão vai te dar visibilidade. Isso vai mostrar o seu trabalho. E é uma coisa que ele falava muito. Venda o seu trabalho. Mostre, você só vai mostrar que a gente está fazendo um trabalho bom, que você é uma profissional boa, se você mostrar. Você só vai mostrar se você preencher esses indicadores. Então as pessoas não falam, puta, que saco, vou ter que ir de novo preencher essa merda dessa planilha. Não, eu vou mostrar, porque peraí, se eu mostrar, eu vou ter visibilidade. Se eu tiver visibilidade, eu tenho como pedir uma promoção. Então hoje, quando eu chego para os desenvolvedores, eu falo, olha, preenche, eu falo, ai, que saco de, isso é muito chato, eu sei que você não gosta. Mas eu só vou pedir uma promoção para você e amanhã você vai ter uma cesta de folga, porque eu vou mostrar. Você tá vendo como ele é produtivo? Por que não dar uma semana de folga para ele, uma sexta-feira de folga, uma metade do dia, ou não exigir que ele, mostrar para as pessoas exatamente o que você falou, Lala. Ninguém trabalha sem propósito. E ele conseguiu trazer um propósito de por que as pessoas entregarem o que estavam entregando. Assim, eu sou eternamente grata com ele. Gente, muito legal. Muito, Lala. Muito Eu legal tenho, mesmo. às vezes eu pego, né, fotos antigas e começo a olhar, eu falo, cara, eu tenho aquele negócio de eu podia mais. Eu queria ter aprendido mais ainda com ele.
Porque eu acho que era tão rico. E às vezes a gente falava assim, se a gente chegar mais cedo, você ensina tal coisa pra gente. Ficavam instigados sobre isso, né? E ele trazia livros. Olha, esse livro tá em espanhol, esse livro tá em inglês, mas olha, esse daqui tem um resumo, dá pra você. Então, Ir assim, atrás. ele realmente trazia. E eram coisas assim básicas, gente. Eu fiz um projeto que era fazer um planejamento, né? Que é um forecast, é o quanto que você tem que vender por mês. Aquilo refletia no estoque, aquilo refletia em quanto você tem que comprar de material pra fazer esse estoque. E ele ensinava o cálculo pra gente. Por que isso tá rolando? Então, olha, se a gente tiver isso, quanto que eu perco de dinheiro? Qual que é o cálculo? Tá na teoria de XPTW em 1980, foi criado. Então, ele trazia o porquê. Não, e era mais do que um treinamento, né? Muito, Ele estava fazendo muito. isso também, além da equipe dele melhorar em tudo, né? Sabendo, tendo mais conhecimento. Ele tem noção do quanto ele foi importante na sua vida ou na vida Claro, dos outros profissionais? Eu acho Porque que às na vezes ele minha nem tem noção tanto assim. Ele fez tanto de. Era o que ele sabia. Ele falou, cara, acho que talvez eu gostaria que tivessem feito por mim. Vou fazer. Sim, sim. E aí vamos, né, direcionar e tudo mais o caminho que às vezes ele. Eu acho que eu tenho muito isso de gratidão, então eu acho que eu já falei algumas vezes pra ele, Que com bom. certeza ele vai assistir esse episódio, ele vai se reconhecer nesse episódio. Eu falei pra ele o quanto que eu sou grata, assim, por tudo, sabe? Eu era uma criança, gente, eu era uma criança. Então, assim, as oportunidades que eu tinha de, tá bom, hoje eu vou ficar até 10 horas, 11 horas da noite na empresa, porque era bom. Eu tinha um propósito de Não, porquê. E o quanto isso te inspira também, porque é o que a gente conversou sobre os chefes que não sabem às vezes o que a gente faz. Quando você olha um líder que tudo você diferente, fala, gente. cara, esse cara, ele domina Ele o domina. que ele faz. É incrível. A propriedade e a autoridade que ele ganha sobre o assunto e sobre qualquer coisa dentro ali, às vezes uma tomada de decisão, equipe, tive uma tomada de decisão X. Pra Todo mundo vai você topar. questionar esse cara, você não questiona, porque você fala, meu, o cara manja, ele sabe o que ele tá E fazendo. aí, sabe qual é o mais legal dele nessa parte? Você falou um ponto que, meu, é muito bizarro. Por mais que ele fosse autoridade, ele não tomava decisão sem falar com a gente. Então, Ele não era autoritário. Ele não era autoritário. São coisas diferentes. Então, assim, me marcou muito, né, você falando isso, uma cena dele, que a gente tinha uma pessoa, uma mulher que cuidava dos estoques, e ele depositava muita energia nela, no sentido de, cara, você pode, você é muito foda. E ele tinha isso, sabe, de empoderar você a crescer. E aí nisso, teve uma situação que a gente ia mudar, né, um processo, e ela falou, não concordo. Aí ele falou, posso tentar te convencer. E ele realmente, ele tentou de todas as maneiras, e ela falava, não, porque isso não vai dar certo, porque acontecia isso. E ele falou, então vamos fazer assim? Vamos tentar do jeito que você falou. Se a gente não conseguir em tanto tempo, você me dá a oportunidade. Então, assim, ele era um Olha diretor. isso, Gente, ele não gente. era um gerente qualquer. Ele era um diretor que, além de ensinar, ele não precisava impor aquilo. Óbvio, gente. Ele tinha que, às vezes, falar, vai fazer desse jeito, porque isso, né, a gente precisa entregar um resultado. Me desculpa. E é por isso. E era muito legal, porque quando eu falava não, e ele insistia, não, ele falou, mas a gente precisa fazer desse jeito. Infelizmente, nesse momento, eu preciso fazer desse Mas jeito. ele sabia quando ele poderia explorar mais Sim. ideias e Sim. quando de fato Não. desculpa, gente, não Não. tem como, a gente vai ter que seguir assim. Isso é Sim. legal também. É porque muito isso, às legal. vezes, nem sempre também você vai poder abrir e falar, não, gente, vamos decidir todo mundo junto. Nem sempre É o que como a gente conversa, a gente né? brinca, nem sempre Como chama? Meu Às vezes não Deus! dá pra ser. Meu Deus! Não dá pra sempre ser uma democracia. Não dá pra ser democracia, exatamente. Gente, como fugiu Nossa, essa do palavra. nada. E das Aí duas, as né? duas olharam assim. Então, brincadeiras Nem à sempre parte dá pra sobre ser isso. democracia, Então, às nem vezes. sempre ele ouvia, falava, beleza, entendo a sua opinião. É legal você pensar desse jeito, que a gente vai ter que fazer um jeito, mas a gente vai ter que entregar dessa forma. E aí, já puxando um gancho para um outro gestor que teve uma importância, né? Meu gestor atual, aliás. E ele entende muito bem tecnicamente, ele entende o que a empresa precisa. Mas o que eu quero falar desse gestor em específico é como ele é bom com pessoas. Ele é muito bom com pessoas. Ele tem um tato com pessoas, assim. É isso que diferencia, gente. É aquele molho. É, isso que Aquilo. diferencia. E aí eu falo, mano, ele tem um tato com pessoas que às vezes eu tô possuída por alguma coisa que aconteceu, alguma injustiça, algum machismo corporativo. E ele vem com uma seriedade,
com uma calma de me ouvir. E às vezes ele comete erros. E ele para e ele escuta, ele fala, Tati, eu entendi, realmente, como me explica esse assunto? Tá aberto a Tá ouvir. aberto a ouvir. E ele consegue, ele tem uma equipe, assim, totalmente diferente. Assim, é muito difícil, né, a não ser eu e o meu par, que não está mais aqui, aliás, saudade, Américo, filho da puta. Bem heterogêneo. Ele tem uma equipe muito, muito diversa, assim. E ele consegue fazer com que a gente chegue no mesmo lugar. Então, às vezes a gente entra em reunião que a gente fica devaneando, e ele consegue ouvir e fala, não, entendi seu ponto, nossa, vamos trazer isso daqui pra cá. Di, entendi seu ponto, vamos trazer isso pra cá. E ele consegue ter essa empatia, que às vezes é irritante. eu confesso que eu sou uma pessoa mais de resultados do que de pessoas. Eu tenho ao longo, né, depois desse primeiro gestor, até principalmente esse gestor de agora, tenho tentado me desenvolver cada vez mais pra gestão de pessoas. E não que esse seja o meu objetivo. Mas eu acho que o tato que ele tem, Lala, é algo impressionante. Inspirador. Inspirador. Inspirador de olhar assim e falar, cara, eu queria isso pra minha vida. Ele explora o melhor de cada um Ele do time explora. dele, ele Exato. sabe. E ele, além de explorar, ele é tão, tão humano, tão coração bom, que ao mesmo tempo que ele vai te defender, ele não vai machucar o outro. Então, por exemplo, você me feriu e eu sou da equipe dele. Então, ele vai me blindar e falar assim, ó, então a partir de agora você não vai falar mais com ela. O que você precisar, você vai falar com a gente. Ela vai te dar o respaldo, mas assim, ele não vai ferir o outro pra te defender. Ele não vai... ele consegue, ao mesmo tempo de falar, você é um burro, um ignorante, com toda leveza e maravilhosa. Sem falar que você é um burro e ignorante. Então, assim, eu acho que foram duas gestões... Eu podia falar o quê? O dia inteiro aqui dessas gestões. Não, e a gente tem uma muito outra legal. história também, que fala sobre uma gestão inspiradora. Pega pra mim aí, pra gente ler essa história. E aí? E aí? Gente, corta. A gente não vai terminar esse episódio agora. Não tem como, gente. É muita coisa pra falar. Vai ter que Então, ter a gente vai ter uma parte 2 do diferença entre chefes e líderes. desse mesmo episódio, com certeza. Enquanto isso, fica com spoiler aí da nossa parte 2 mesmo do episódio. E se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, ativa o sininho e vai seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram, @duplajornadapod. É isso, pessoal. Obrigada, gente. Falou! Beijo. Conseguimos manter o psicológico ou a autoestima quando a gente tem um gestor ruim. Dificílimo, Difícil, né? Eu acho que tem tantas histórias, né, que a gente fala sobre, será que é uma maturidade? Será que é uma ajuda psicológica? E aí a gente traz o episódio que é sobre síndrome do impostor. Nosso próximo episódio não é dentro desse quadro, é o próximo episódio mesmo, sobre síndrome do impostor. Gente, esse episódio vai estar com tudo, porque quem nunca aqui se sentiu que deu sorte na vida ou que estava num lugar e, ai meu Deus, e se descobrirem que eu não sou tão boa assim, não acreditou que você era merecedora do lugar onde você estava. Eu duvido. Não tem uma pessoa que não se sente assim. A gente vai trazer vários estudos legais aqui, que essa semana a gente teve insights do nosso produtor, a gente buscou muitas coisas, então vai ser um episódio caliente.